Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Patrícia Ellen, ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e atual cofundadora, comandante da AIA, empresa de tecnologia voltada para a promoção de sustentabilidade. Eu converso também com Paulo Bilic, CEO da Rio Bravo Investimentos. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. A Paper Excellence é uma gigante global da produção de papel e celulose. E mais do que isso, é uma empresa que acredita no Brasil e nos brasileiros. Desde que chegou ao Brasil em 2017, a Paper Excellence já investiu mais de 13 bilhões de reais no país. E isso é só o começo. A Paper Excellence está presente em todos os continentes do planeta, com mais de 21 mil colaboradores e um forte compromisso com a sustentabilidade, com o desenvolvimento e com o Brasil. Paper Excellence. Acreditamos no Brasil. Ela é formada em administração pela FEA, Universidade de São Paulo, atuou por 18 anos na consultoria McKinsey, foi secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e desde 2022 fundou a AIA. É um grupo que ajuda companhias, governos a migrar para um modelo de produção de baixo carbono. Nós vamos conversar neste bloco com Patrícia Ellen. Patrícia, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu queria que você contasse imediatamente ao nosso espectador por que você fundou essa empresa depois de passar por governos e qual é o objetivo dessa empresa. Bruno, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você no Show Business e uma honra estar aqui com vocês, podendo bater esse papo tão necessário. A razão de fundar a AIA tem muito a ver, inclusive, com a pandemia. Como eu estava como secretária de Desenvolvimento Econômico, eu fiquei também responsável pela condução do gabinete de crise da Covid-19. Eu sei que já passou, a gente quer esquecer aquele momento tão difícil, mas 2021 foi o único ano dessa última década, Bruno, que a gente conseguiu retroagir nas emissões de gases de efeito estufa, muito porque naquele momento, de forma artificial e muito difícil para todos nós, a gente reduziu a velocidade de emissão de gases, porque vem muito do transporte, do consumo de energia. E naquele momento a gente viu aqui o ar até da cidade de São Paulo mais limpo, os pássaros voltando, a qualidade de vida, por um lado, teve um desafio muito grande, mas por outro, teve um escancaramento na frente da humanidade ali que dava para a gente fazer as coisas de um jeito diferente. Então, saí dali, vi que a gente tinha uma oportunidade, que o Brasil tinha chance sim, tem ainda de ser a bola da vez, sendo referência nessa economia verde. E a AIA faz isso, ela transforma o que em muitos países é custo em oportunidade de negócio. Mostrar que a gente pode ter um caminho para crescer economicamente, empregar e criar oportunidades de renda para a população de uma forma mais atrativa e sustentável para a natureza também. Você falou que do Brasil, né? Que o Brasil pode ser a bola da vez. Muitos convidados já passaram aqui pelo Show Business e eles falam isso. O Brasil pode ser a bola da vez, o Brasil pode ser o grande hub climático do planeta. Nós estamos com a bola na mão, a gente só precisa tacar. O que precisa para o Brasil ser esse hub climático no mundo? É isso aí, né? Bom, o Brasil tem que ser a árvore da vez aqui. A gente tem no país hoje alguns ativos naturais que nenhuma nação que precisa entrar numa economia de baixo carbono tem. Então, hoje, qual que é o desafio de países desenvolvidos que a gente usou sempre como referência, como Estados Unidos, países europeus, a própria China? Qual que é o grande desafio deles hoje? Criar programas para ter energia limpa. E o Brasil é o país hoje que tem essa energia limpa, não só para a produção local, mas para a produção internacional também. Para isso, a gente precisa unir a agricultura,
a indústria e todas as nossas células de inovação do país para criar novas cadeias produtivas, onde a gente pode oferecer produtos de forma mais sustentável, não só para o Brasil, mas também para o mundo, Bruno. E aí com vários exemplos, como, por exemplo, combustível sustentável de aviação, produção alimentar sustentável. Hoje o mundo, a nossa atenção geopolítica é por 3 questões: segurança alimentar, segurança energética e segurança climática. E o Brasil pode entregar nas 3 coisas. Né? Segurança alimentar, segurança energética e climática. Estamos com tudo, então. Não, podemos estar com tudo, é isso? Exato. Então, o que a gente pode fazer de diferente? É a gente entender que a transformação ecológica do Brasil é um caminho onde todos ganham. É o caminho da prosperidade do Brasil. É bom você falar isso porque você tem uma defesa que eu já vi em outras oportunidades. Você defende que a melhor forma de dobrar o crescimento do PIB, do nosso PIB, é atrair o setor privado com projetos voltados à bioeconomia. Eu queria que você explicasse para o nosso espectador o que é isso, o que é essa bioeconomia, o que o setor privado deve fazer, como é que isso vai ser possível? Perfeito. Bom, na AIA a gente tem 130 empresas membro hoje. É um clube a AIA? Um clube? Um clube de empresas que vêm comprometidas a se associar a um projeto de referência em soluções verdes, pelo menos um, ou criar uma jornada de descarbonização da empresa inteira, e também tem empresas novas que entram, que a gente chama, já são empresas 100% verdes, né? Então, é um lugar, um ecossistema, acho que é a forma que a gente se coloca. Tem um espaço físico aqui na cidade de Matarazzo, super perto de vocês, a gente já mostrou ali, com um exemplo local, que é possível você lidar com empreendimento imobiliário, trabalhar com gastronomia, com lazer, cultura, turismo, de uma forma sustentável. Então, o próprio espaço físico da AIA já é um exemplo. Nas empresas, a bioeconomia, uma forma da gente pensar, por exemplo, na questão de segurança alimentar. O Brasil hoje é uma das grandes referências em exportação de alguns commodities específicos, né? Soja, milho, carne, minério de ferro, frango. Imagina que a gente consiga diversificar essa balança de exportação para outros produtos de ainda mais valor agregado. Vou pegar o exemplo do milho. A gente pode exportar milho, mas a gente pode exportar etanol do milho. Unindo o agro com a indústria, a gente consegue avançar nas cadeias de valor produtivas e criar um modelo onde os empregos de valor agregado e o recurso fica no Brasil. Na bioeconomia, toda essa parte que a gente chama de superalimentos é uma grande oportunidade. Um exemplo que todos conhecem é cacau. Cacau hoje está na maior alta da história, $5.000 por tonelada. O Brasil é importador líquido de cacau hoje, Bruno, quando a gente poderia ser um dos grandes exportadores desse superalimento que é tão nutritivo e tão valioso e que ainda ajuda no sequestro de carbono. Ô Patrícia, o que vai acontecer, o que pode acontecer com uma empresa que não pensa absolutamente em nada em relação a ações sustentáveis? Essa empresa vai desaparecer. Desaparecer? Vai, porque eu já te conto por vários motivos. Seja qual for o setor? Infelizmente, não é uma questão de se, é quando e como. Porque nós estamos como sapos cozinhando na panela, né? Então, e a partir do ano que vem, eu te dar um exemplo. Sapos cozinhando na panela porque o sapo não percebe que está esquentando a temperatura e acha que aquilo é normal, um pouquinho de cada vez. Não, por isso que eu faço essa pergunta de todos os setores. Porque, por exemplo, o setor automotivo, a gente recebe aqui no Show Business vários presidentes de montadoras e eles realmente são obrigados a se adaptar. Todo mundo vai. A partir do ano que vem, as práticas contábeis de todas as empresas têm que passar a se adequar a critérios de sustentabilidade e redução de emissão de carbono. Pouca gente entendeu. Ano que vem é um ano piloto. A partir de 2026 é prática. Então, se você tem um produto que depende do mercado internacional, na Europa ele não entra mais, se ele não estiver seguindo as regras de emissão de carbono. Outra coisa que mudou nesses últimos 2 anos, a gente lançou a AIA um pouco mais que 2 anos, as pesquisas com os consumidores mostram um consumidor muito mais consciente hoje e disposto a pagar mais por produtos mais sustentáveis e boicotar produtos que não são. Mas isso no Brasil? Essas pesquisas são brasileiras. De consumidor final. Eu tenho feito trabalhos na AIA, a gente trabalha com 5 transições.
soluções baseadas na natureza, produção alimentar do solo, transição energética, materiais sustentáveis, economia circular, finanças sustentáveis. O mundo da moda, que é um mundo muito sensível e tão tangível para a gente, nós fizemos momentos de mobilização com especialistas da moda e ali a gente viu consumidores super conscientes e críticos. Nós temos uma empresa membro, que é a Laces, que é salão de beleza junto com produtos, e eles têm produtos orgânicos, shampoos, condicionadores. E hoje um cliente dele passou a se interessar mais pelo produto até do que só pelo serviço, por causa da questão dele viu a diferença na saúde do cabelo e poder ajudar uma economia de baixo carbono. Então, essa consciência, e nas crianças é mais ainda, tá? Eu tô falando agora do consumidor. Mas a geração jovem eu consigo entender, mas gerações mais velhas também já estão com essa consciência? Também, e aí tem uma questão do acesso à informação. É um trabalho, eu imagino, né? Sem dúvida, a consciência... A gente está num processo, né? Você sabe o que é curioso? Como consumidor, as pessoas entenderam mais do que como trabalhadores e empreendedores. Agora que a gente está conversando, é curioso isso. Você me falou, as empresas já perceberam? Não necessariamente. Nem todas. Não, eu tenho reuniões que eu faço com CEOs de empresas grandes, super respeitadas, que não sabem, por exemplo, do pacote econômico americano para a transição energética. Então, a gente está num momento curioso, mas como consumidor, eu acho que a nossa ficha caiu mais rápido do que... Eu hoje, como empresária empreendedora, meu trabalho é muito internacional, é apresentar o Brasil para o mundo e trazer o mundo para o Brasil. Então varia. A gente está falando de empresas, é muito legal você falar isso, porque em edições passadas, faz alguns meses, a gente recebeu o Miguel Setas aqui no Show Business. Ótimo. Sentou aqui nessa mesma cadeira, que é o CEO, o presidente do grupo CCR. Ele é ótimo, ele é ótimo. Não, ele é ótimo mesmo, e ele escreveu um livro português, está comandando essa grande empresa. E eu lembro, eu joguei essa pergunta, eu vou jogar para você também. No livro dele, ele fala o seguinte, que é uma verdade absoluta. A sustentabilidade e o ESG são conceitos que geram sérias dúvidas na sociedade, na medida em que podem ser utilizados como mera retóricas. Verdade. Patrícia, como saber o que é sério e o que não é sério? Olha, eu vou te dar uma resposta filosófica e uma técnica. A gente estudou, eu estudei administração, economia, toda a nossa referência dos processos produtivos era da Revolução Industrial, onde nós falamos de recursos humanos e naturais. Depois da Revolução Industrial, a gente não teve nenhuma outra revolução, Bruno, que revisasse os processos econômicos e a gente focou em produtividade e eficiência. Entretanto, a ciência se impôs, nós temos um contexto de aquecimento global gravíssimo, os eventos climáticos avançaram e nos provocou a lançar uma nova revolução. Só que fomos atropelados por outra, que é a da inteligência artificial. Então, o que eu vejo? A filosófica é, nós temos duas revoluções acontecendo em paralelo. A revolução da inteligência artificial e a da inteligência ancestral, que é colocar a natureza no centro e desmistificar esse aprendizado que a gente teve, que tudo é recurso. A gente tem que regenerar e usar esses processos produtivos de uma forma mais sustentável. Na prática, é muito mensurável. A gente mensura o carbono, a gente mensura o reaproveitamento de recursos, a gente mensura o conceito de recursos, né? Então, uma empresa que está se reinventando, ela vai mudar todos os processos. Uma forma bem interessante de a gente pensar é um modelo mundial, que é uma convenção que a gente usa no Science Based Targets, né, que são metas baseadas na ciência para descarbonização da economia, que a gente tem escopo 1, 2 e 3 de processos. No 1, eu mudei a minha forma de trabalhar dentro de casa. No 2, eu mudei a minha relação com o meu consumo de energia e processos produtivos. O 3, que ainda é mais desafiador, eu, como empresária empreendedora, passei a me interessar e ser responsável pelas emissões dos meus fornecedores e dos meus clientes. Então, essas são as 3 coisas que a gente mensura. Ô, Patrícia, o que move você na sua carreira? Não vamos falar só agora da AIA, porque a AIA é o mais recente projeto, que dá para ver que você está absolutamente imersa e absolutamente empolgada com esse projeto. Mas vamos falar da sua trajetória, que é uma trajetória notável. O que move você? Seja quando você está tanto no setor público ou no setor privado?
Eu acho que a cultura do serviço me move muito, Bruno. Eu nasci no Campo Limpo, aqui em São Paulo, mas a minha família, por parte de pai, são retirantes nordestinos. Minha avó veio no Pau de Arara para São Paulo com 16 filhos, que ela criou 16 sozinha. filhos? 16 filhos. Meu pai ajudou... Você já imaginou 16? Você tem duas... Tem gêmeas. Você tem gêmeas, exatamente. Você sabe o que é... 16 16 filhos. Ela teve 21, mas 8 homens e 8 mulheres vivos. E ela criou tudo sozinha. E meu pai tinha uma loja de armarinhos na entrada da favela do Real Parque. Eu comecei a trabalhar ajudando ele com 9, 10 anos. Eu ficava lá digitando imposto de renda para os moradores da favela. Né? E depois, digitando na máquina de escrever. Lembra aquela que a gente aprende? Sim. E minha mãe, por parte de mãe, minha avó era indígena e meu avô garimpeiro. Então, essa relação do Brasil empreendedor, mas cheio dessas dicotomias, sempre foi a minha realidade. Eu fui a primeira da minha família a ir para a universidade. De onde vem essa paixão? Primeiro, uma sensação de que é possível empreender e criar um modelo próspero que inclui a população. A gente tem essa chance ainda. Eu sou fascinada por economia num contexto que a gente não é recurso, que a gente cria abundância e distribui essa riqueza de uma forma diferente. A outra coisa que me move nisso é essa reconexão com a natureza. A gente desaprendeu. E a terceira, que eu acho que é a mais importante que é esse novo momento, é esse orgulho de ser brasileira. A gente aprendeu na faculdade, não sei se você lembra, as melhores práticas. De onde eram os exemplos que a gente tinha que usar sempre, em tudo que a gente fazia? Estados Unidos. Europa, para onde a gente queria passar férias, lembra? Exatamente. É sempre assim. Modelo americano. E a gente é incrível nesse país. Então, hoje, meu sonho é ver o Brasil liderando a transformação que o mundo precisa ter. É só isso. E outra coisa, mas é muito desafiador, hein? É desafiador. Agora, a gente vai ter a COP30 daqui a um ano, né? Em Belém do Pará. O que a gente precisa fazer para realmente ter o protagonismo? Porque o mundo vai estar de olho nisso. Eu percebo de muitas companhias brasileiras, está todo mundo de olho para lá, está todo mundo querendo participar. A demanda realmente está muito alta. Mas o que precisa acontecer, Patrícia, para a gente sair com bons olhos, o mundo com bons olhos do Brasil, com esse hub aí climático que a gente está falando, o Brasil como protagonista dessa transformação? A primeira coisa que a gente tem que estudar é aprender o que é a COP e como é que a gente se posiciona para não passar vergonha. E assim, todos os setores, não é só o público, o setor privado tem que entender, estudar e lembrar que a gente está mostrando, cada um não de passar nós, vergonha, você quer dizer não politizar, não lavar roupa suja? O debate, a gente não pode lavar roupa suja fora de casa, porque apesar da COP ser no Brasil, a gente vai ter chefes de Estado do mundo inteiro, as maiores empresas do mundo, a gente vai ser a vitrine, e não é o momento da gente passar impressão que a gente está dividido, é o agro junto com a indústria, é o Brasil unido, numa agenda onde a gente precisa, e aí é o segundo ponto, criar essa ideia de que a gente não vai ser liderado, mas sim liderar e ser também ter o papel de diplomacia, de reorganizar esse balanço de poder geopolítico internacional. O chamado Sul Global, o Brasil tem que ser o líder do hemisfério sul inteiro e se colocar na mesa com os países desenvolvidos e dividir essa conta da responsabilidade pelo aquecimento global, pela proteção das florestas, essa conta é da humanidade. E o Brasil tem que ser o protagonista dessa negociação. A COP, inclusive, tem duas agendas, a de negociação e a de ação. A de negociação, onde os chefes de Estado entram, e 2030 vai ser um ano muito importante, que os países vão entregar a NDC, que são as novas metas de redução de emissões. Mas a agenda de ação é tão importante quanto, porque é ali que o setor privado e a sociedade civil organizada tem que ser dona dessa agenda e passar projetos, programas muito concretos para atrair investimentos para o Brasil. Esse é o momento, e é o momento do mundo, porque a gente está chegando num ponto de inflexão chamado ponto de não retorno, Bruno, que se a gente não conseguir de verdade acelerar a transformação, o que vai acelerar é o aquecimento global e a quantidade de desastres, e a gente vai viver num caminho de emergência climática o tempo todo. E isso ninguém quer. A gente está falando de setor público e você teve a experiência dos dois lados, né? A gente, inclusive, eu gosto de falar com alguns executivos que passam pelo show business e passou pelos dois lados. Um dos exemplos, um recente convidado foi o Diogo Oliveira, que foi ministro de Estado.
hoje está do outro lado. Você, a mesma coisa, você já foi secretária de Estado, hoje está no setor privado, antes passou no privado também. Passando pelo governo, o que você acha que precisa para o governo ser mais eficiente, para a máquina pública ser mais eficiente, Patrícia? O governo tem um papel de transformação muito grande. Para que essa eficiência aconteça agora, atuar nesse mapeamento, entendimento dessa oportunidade global e tanto o governo quanto o setor privado se reorganizar, porque hoje a gente trabalha de uma forma setorial e a gente precisa trabalhar por cadeia produtiva. Porque, vou te dar um exemplo, esses exemplos que eu dei de bioeconomia, de produção agroalimentar, de transição energética, a gente precisa integrar e entregar produtos e serviços de uma forma que precisa da agricultura, da indústria unidas, setor público e privado, que a gente precisa de instrumentos de financiamento feitos de uma forma que o risco seja compartilhado. Vou te dar um exemplo, um dado. Hoje a gente precisa de 8 trilhões de dólares no mundo para a transição climática. A gente não chegou... 8 trilhões. A gente não chegou a 2 trilhões. Menos de 4% dos recursos disponibilizados hoje vem para a América Latina. Então, o setor público ele tem que também ser protagonista dessa nova história de reorganizar os recursos por projeto numa escala sem precedentes. E pautar por conteúdo. Você lembra quando a gente estava aqui no estado de São Paulo que a gente fez os polos de desenvolvimento econômico? A gente colocava todas as associações trabalhando juntas por vocação, por região. É isso. A gente precisa que o Brasil coloque essas são as vocações, essas são as regiões e trabalhar federal, municipal, estadual juntos e o privado também. Eu tenho repetido muito esse conceito de cadeia de valor porque eu acho que é o pulo de entendimento, o salto de entendimento mais complexo que todos nós que somos empresários, empreendedores e gestores vamos ter que passar nesses próximos anos. Qual que é a pergunta que você mais escuta dos empresários brasileiros em relação a ações sustentáveis? Eu trabalho com os empresários de uma forma muito setorial. As perguntas mais gerais, eles colocam, se eu fosse começar a minha estrutura agora, eu deveria ter um departamento de sustentabilidade ou fazer isso como estratégia geral da empresa? E qual é a sua resposta? Eu coloco que os dois têm papel e, nesse momento, ter alguém dedicado à sustentabilidade para olhar práticas contábeis, para olhar os conceitos, aplicar também conceitos mais gerais de ESG é muito importante. Mas tem que ser uma agenda do CEO, da CEO. Senão a gente não vai conseguir que a velocidade... Não pode deixar ali numa área, num departamento... Tem que permear todos os negócios. Tá. É a mesma lógica do departamento de tecnologia. Hoje, né, a gente está passando da revolução do carbono para a revolução do silício, a inteligência artificial e ancestral. Então, o CEO tem que ter essas duas agendas como a sua grande prioridade. E você está falando de inteligência artificial, quanto mais a gente usa inteligência artificial, mais precisamos de energia, né? Exato. Essa é uma discussão que a gente tem no show business, no business também, a demanda cada vez maior de energia por conta da AI, né? Você sabe que aí a gente tem dois desafios diferentes, né? Eu ouço muito dos maiores, hoje, quem são as maiores personalidades em tecnologia no mundo? O Sam Altman, né, que criou o ChatGPT, Jeff Bezos. O que eles trazem? Alguns deles acreditam que a AI vai resolver o problema climático porque a gente vai ter soluções tecnológicas num tempo hábil. Entretanto... Mas eles estão interessados no negócio deles. Tá? Pois é, eles são bons vendedores também, Patrícia. Você sabe que eu tive a sorte de ter uma discussão com o Sam Altman em pessoa ano passado, e a gente teve um debate ali, porque ele falava, ele tem certeza que não vai ter o problema mais, e eu tenho certeza que vai. E eu falei, mas até hoje o que vocês provaram é que a gente consome mais energia. Como é que a gente pode chegar numa solução intermediária aqui? Então, foi engraçada essa conversa. E eles têm investido, tanto que o Sam Altman, o próximo maior investimento que ele tem é em fusão nuclear. E ele acredita que... Então, essa é uma avenida aqui complexa. A outra é, de fato, o consumo que existe hoje, a estimativa é que até 2030, o consumo só de inteligência artificial mais acelerada vai ser maior que o consumo do Japão inteirinho de energia e emissão de carbono.
É impressionante. É impressionante. É impressionante. E aí você viu, até comentei isso num outro evento que a gente se encontrou, né? A NVIDIA, hoje das 10 empresas mais valorizadas no mundo, 7 são de tecnologia. Isso. Olha que loucura. O conceito de produto, serviço mudou completamente. E a mais valorizada... E todas obcecadas em inteligência artificial, né? E consomem muita energia. As duas que estão intercalando ali na ponta, às vezes 3, é Apple, Google, né? E a NVIDIA. A NVIDIA não existia há 5 anos atrás. É uma empresa de semicondutores que cresceu muito rápido. E o que acontece, o segredo da NVIDIA? O processamento dela, comparado com concorrentes, é 30 vezes mais poderoso e consome 28 vezes menos energia. Então, por isso que eles se diferenciaram no mercado. Eu achei, assim, uma grande sacada de você entender a oportunidade de tecnologia junto com a oportunidade de sustentabilidade e transição energética. Você já enfrentou dificuldade na sua trajetória? E eu já destaquei no começo deste bloco, né? Você passou 18, quase 20 anos na McKinsey, né? Foi para o setor público, agora fundou a sua própria empresa. Você já teve dificuldade na sua trajetória por ser mulher? Eu adoraria dizer que não, mas eu tive muita dificuldade, Bruna, assim, e uma consciência, eu sou mãe de 2 filhas, né? Tenho muitas irmãs, e eu me sinto uma privilegiada hoje com toda a minha trajetória, vendo onde a minha família está, a dificuldade que todos passam. Mas o ser mulher, e principalmente quanto mais você avança nas posições de liderança, ainda é muito difícil. A gente é avaliada o tempo todo pelo nosso comportamento, pela forma de se vestir, de falar. Hoje, um exemplo, eu virei empresária, empreendedora com o Instituto, as pessoas falam, mas você está fazendo muita coisa. Eu falei, você já falou isso para algum empresário homem? Vocês diriam isso? Eu jamais gostaria de ter uma mulher igual você que viaja tanto. Eu falei, você falaria isso para um homem? Se fosse um homem que passa 1/3 do tempo representando o Brasil lá fora, vocês estariam aqui batendo palma. Então, tem um julgamento ali, né, curioso, que faz com que eu, pelo menos, tenha uma vontade de lutar muito mais. A AIA, inclusive, hoje, 85% do nosso time são mulheres. Inclusive, ter essa provocação assim, de mostrar que as mulheres são muito competentes, eficientes, pragmáticas, multitarefa. Agora, você precisa entender a realidade da mulher, do homem, tá numa transição, nós temos que ir juntos. Eu tenho um sócio na AIA, que é o Alex Alad, então é muito legal poder ter também essa coisa do masculino e do feminino unidos, mas com um olhar muito claro de que a gente precisa ter essa revolução nessa etapa, ela é feminina, né? Então a gente precisa que os homens deem esse espaço também, senão a gente também dá uma empurradinha, pode deixar que a gente chegue lá, mas eu acho que ela é bonita por ser feminina. A natureza tem esse conceito de integração, de acolhimento, de abundância. Eu falei do recurso, a Revolução Industrial, ela foi muito bruta, né? A gente precisa agora de uma coisa diferente. Patrícia, eu vou fazer uma pergunta muito direta em relação ao aquecimento global. O que vai acontecer no mundo se ninguém fazer nada? Se ninguém mudar hábitos, se as empresas não fizerem nada? O que acontece? Você me viu empolgada e otimista aqui o tempo todo. Eu hoje também sofro de ansiedade climática. Como eu mensuro os dados todos os dias, Bruno? O que é ansiedade climática? É o medo? Eu trabalho muito com dado, informação. Ansiedade é uma ansiedade, igual a gente tem com as coisas que vão acontecer, estão por vir, né? Como eu trabalho com muitos modelos climáticos, eu fico muito assustada vendo os cenários hoje. A gente está perdendo o jogo. E as pessoas não estão entendendo a gravidade do problema. Quando eu falo do sapo cozinhando na panela, é isso que está acontecendo. A gente não está entendendo, a gente acha normal. Quantas vezes a temperatura mudou essa semana? No dia, a gente saiu hoje de manhã, estava frio, agora está calor. Todo mundo sai de casa com uma... Assim, está na nossa cara. E então, hoje eu sou uma otimista com o pé no chão, ainda não desisti. A gente vai continuar tentando, mas a janela de oportunidade está se fechando. E o que vai acontecer? As temperaturas, a gente tinha a meta de chegar a 1,5 graus após a Evolução Industrial. Ano passado foi 1,49. Esse ano a gente já passou de 1,5 graus. E a tendência é a gente manter a curva de aceleração da temperatura. Com isso, vão aumentar todas as crises extremas. Aumentam os períodos de seca,
aumenta os períodos de enchente, aumentam ciclones, furacões. A gente desordena, né, o equilíbrio planetário e com isso a nossa realidade vai ser de emergência climática o tempo todo. O que a gente pode fazer de diferente? Tem um cientista que é o Johan Rockström e uma iniciativa chamada Planetary Guardians, que eu tive a honra de receber na AIA há 3 meses atrás. O Richard Branson veio, ficou aqui com a gente e a gente refletindo sobre isso, o Johan explicou o seguinte: agora a nossa chance a gente vai passar de 1,5 grau, vai ter um período de 2 décadas de perrengue se a gente conseguir começar a desacelerar, reduzindo as emissões. Se a gente não fizer isso, a presença da humanidade nesse planeta está muito comprometida. E aí volta para a minha paixão pessoal, quem vai sofrer mais com isso? As pessoas que têm menos condições. Quem é mais impactado? Pessoas pobres, mulheres, crianças, idosos. E principalmente nos países em desenvolvimento. Patrícia, quem é a sua grande referência como empreendedora? Como empreendedora, Luísa Trajano, uma grande amiga, também uma mentora. Ela, para mim, é uma referência. Ela lembra muito meu pai, né? Porque ela começou ali em Franca, o jeito que ela conversa. Lembra minha avó também. Eu venho de uma família de empreendedores, né? E eu comecei. Meu primeiro registro em carteira foi CLT, foi com 15 anos. Eu era estoquista, depois eu passei a ser vendedora. Eu adoro vender também. E a Luísa, para mim, é um grande exemplo, porque ela nunca perdeu a humildade, ela nunca perdeu o espírito trabalhador dela e ela nunca perdeu esse senso de serviço. Muito bem. Patrícia Ellen, um grande prazer recebê-la aqui no Show Business. Nós conversamos com a ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e a atual comandante, a cofundadora, né? Cofundadora e a comandante da AIA, essa grande iniciativa aí, pensando... E você está convidado a visitar e todas as empresas que estão nos acompanhando também. A AIA tem certificação LEED Platinum V4. É boa vendedora mesmo. Você acabou de falar de venda, que você gosta de venda, você é boa vendedora mesmo. A gente tem que vender um país próspero, um modelo novo. Gostei de disso que você falou. É isso. Gostei disso que você falou ao longo deste bloco, né? Que você quer mostrar aí o quanto esse Brasil é capaz desse orgulho de ser brasileira, né? Muito legal. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no estúdio. Muito obrigada. E o Show Business vai dar uma rápida pausa e volta em instantes. A Paper Excellence é uma gigante global da produção de papel e celulose. E mais do que isso, é uma empresa que acredita no Brasil e nos brasileiros. Desde que chegou ao Brasil em 2017, a Paper Excellence já investiu mais de 13 bilhões de reais no país. E isso é só o começo. A Paper Excellence está presente em todos os continentes do planeta, com mais de 21 mil colaboradores e um forte compromisso com a sustentabilidade, com o desenvolvimento e com o Brasil. Paper Excellence. Acreditamos no Brasil. Nós voltamos com o Show Business para falar com um grande executivo do mercado financeiro. Paulo Bilic é CEO da Rio Bravo Investimentos, um dos sócios fundadores desta empresa, ao lado de Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e um dos principais arquitetos do Plano Real. Na companhia desde 2000, além desse comando, né, ser CEO, o Paulo coordena todas as 4 estratégias de investimentos. Renda variável, renda fixa, investimentos imobiliários com os fundos e o multi-assets. Nós vamos conversar neste bloco com Paulo Bilic. Paulo, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite. Paulo, é o seguinte, com essa decisão recente e muito falada do Banco Central, né, de elevar 0,25% da taxa Selic para 10,75%, eu vou fazer talvez a pergunta que você escuta talvez diariamente, inclusive. Qual é o melhor investimento hoje no Brasil? Diversificação. E essa resposta, na verdade, vale se o juro tivesse a 9, se ele tivesse a 15. A única coisa que muda é um pouco o conteúdo da diversificação, para não ser absolutamente assim capciosa, né, a resposta. Mas a primeira coisa central é não colocar todos os ovos numa cesta só.
Então, isso quer dizer, você tem que ter um pouco de ações, você tem que ter um pouco de crédito privado, você tem que ter um pouco de liquidez, você tem que ter um pouco de multimercado, você tem que ter um pouco de renda imobiliária. Se você gosta de criptoativos, uma pequena parcela disso também. Essa diversificação, em todas as circunstâncias, é o que você deve ter. Agora, eu acho que não dá para fugir da questão que hoje é um momento especialmente favorável ao mercado de crédito e ao mercado de dívida pública. Agora, vocês vão completar logo mais 25 anos, né? A Rio Bravo Sim. Investimentos. Só que você tem uma trajetória mais longeva do que a empresa, porque Sim. você começou no setor financeiro em 1992, ou seja, tem experiência pra caramba no setor. Qual que foi a maior revolução do setor no Brasil? Eu acho que o mercado financeiro, quando eu comecei em 92, e eu comecei no Banco Pactual, e a gente, naquela época, acho que nós éramos umas 100 pessoas entre o escritório do Rio de Janeiro, que era vastamente maior, e o pequeno escritório de São Paulo. Foi mudando, eu acho que a preocupação central com algum tipo de cliente. E eu diria que nos anos 90, o grande movimento das organizações financeiras mais de vanguarda, porque aí o banco comercial naquela época era uma coisa muito diferente do que era um Pactual. Depois as coisas foram caminhando todos para mais ou menos o mesmo caminho. Mas um Pactual, um Garantia naquela época, era muito fortemente movido a atrair capital estrangeiro para o Brasil. E esse capital veio participar das privatizações do governo Fernando Henrique, esse capital investiu em fundos de ações, naquela época se chamava Anexo 4, um jeito do dinheiro entrar no Brasil, e os bancos se destacavam pela capacidade de falar com o investidor internacional, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, muito menos na Ásia, não se falava tanto em Ásia naquele momento, e esse era, digamos assim, a grande preocupação. Eu sou um agente do Brasil no mercado internacional. No decorrer do tempo, dos anos 90, foi surgindo, até pelo seu amadurecimento e pela sua regulamentação, o fundo de pensão como um agente muito importante. E no final dos anos 90 para os anos 2000, o fundo de pensão estava no centro das atenções. E depois eu diria o seguinte, os últimos 15 anos, foi movido à pessoa física. O indivíduo, através de instituições de distribuição mais varejista, acabou virando o protagonista central do mundo de investimentos. Esse é o ponto que eu queria entrar, porque a gente recebeu há poucas edições aqui no Show Business o Gilson Finkelstein, Sim. CEO da B3 da Bolsa Brasileira. E eu fiz exatamente essa pergunta, o que mudou no perfil do investidor brasileiro nos últimos tempos? Porque ele também tem uma trajetória um pouco similar à sua no quesito de ano de começo, também foi na década de 90 ali. Sim. E especificamente no perfil do investidor brasileiro, o que você percebe assim de mudança radical? Isso é uma mudança muito recente das pessoas investirem mais? Porque eu acredito que no passado, década de 90, início do 2000, era investir em ações de bolsa brasileira, era uma coisa para ultra ricos. Teve uma época nos anos 80, assim, que a ideia era de que a Bolsa era dominada por certas personagens, tinha a ideia do Roberto Marinho, do Nagy Narras, do Pedro Conde, enfim, alguns atores desse tipo. Aí vieram os agentes tipo Pactual Garantia, que institucionalizaram a relação, passou a não ser uma coisa dinheiro de um indivíduo, mas dinheiro de grandes investidores internacionais, principalmente, e também de fundos de pensão. E como a gente estava discutindo, a partir de 2010, assim, veio esse protagonismo muito intenso da pessoa física, que foi organizado para começar a entrar em mercados, principalmente através de instituições. Eu acho que a XP é inegavelmente a grande vanguarda disso, é o grande... Mas antes disso, até teve... A gente se esquece, mas o Verde, a gestora Verde, que nasceu dentro da Hedging Grifo, a Grifo foi precursora dessa ideia de ir a mercado para pessoas físicas, capturar esse dinheiro em fundos e administrar ele de uma forma organizada. Principalmente em mercados um pouco mais sofisticados. E agora, a XP é incomparavelmente assim, o grande exemplo disso, e a XP passou a oferecer
junto com outros que surgiram depois, né? Modal, enfim, tem um grande número de atores. Mais recentemente o BTG entrou nesse mercado também, Genial, enfim. Temos o Safra agora, está crescendo nisso também, mas a pessoa física passou a receber uma oferta de um cardápio de opções muito mais sofisticado do que antigamente ele tinha. Apesar de que é muito importante dizer que a pessoa física no Brasil ainda é muito simples na sua alocação. E a poupança tem um papel ainda muito... Está no trilhão ainda, né? Sim. Está no valor de 1 trilhão ali. Sim. Agora, o grande pergunta com relação ao perfil do investidor brasileiro é isso, justamente. Quanto da poupança migrará para outros tipos de ativos e quais outros tipos de ativos serão os que vão vingar mais? Ainda é o desafio do mercado todo. Sim. O que a gente precisa fazer para melhorar o nosso ambiente de investimentos? E é melhorar esse ambiente aí de pessoas tirando o seu dinheiro da poupança. Quando eu falo 1 trilhão de reais, é porque tem 1 trilhão de reais ali alocado na poupança. O que precisa fazer para melhorar? Para melhorar a Bolsa brasileira, para melhorar o mercado de investimentos no Brasil? A primeira questão é um pouco do que a gente já conhece aqui no dia a dia, mas é... baixar os juros? Ter um ambiente de políticas públicas que permita que os juros esteja abaixo de 10% ao ano. Vamos deixar bem simples. Quando o juro está acima de 10% ao ano, nós estamos num ambiente em que você começa a duvidar muito da utilidade de fazer qualquer outra coisa que não seja simplesmente aplicar em renda fixa. Porque para que correr um risco de você colocar dinheiro numa empresa? Para que correr o risco de comprar um imóvel? Muito menos ainda correr o risco de começar um novo negócio? Se você, aplicando num título público, ganha 11,25%, 12%, 13% ao ano. Claro que, como eu disse, diversificação é essencial mesmo nesses ambientes, mas fica muito mais difícil para você... Mas no fim do dia muita gente não pensa assim, né? Prefere a segurança ali de uma renda fixa em ambientes assim. Sim. Agora, então, juros em alta. Para que os juros estejam estruturalmente e recorrentemente abaixo de 10% ao ano, você precisa ter um ambiente, primeiro, fiscal saudável. Então, precisa ter uma conversa fiscal, seja qual for o governo, de direita, de esquerda, de centro, aonde o equilíbrio fiscal esteja no centro da preocupação da qualidade da gestão pública. Então, desideologizar essa ideia de que, não, equilíbrio fiscal é um assunto da direita e a esquerda é a favor da gastança fiscal e, enfim, da hiperalavancagem. Vamos superar essa fase porque ela é imatura em termos de desenvolvimento de um país e especialmente dos mercados. Porque quem se beneficia de um ambiente de juros baixos, principalmente, são as pessoas com menos recursos. Porque, enfim, a economia cresce mais, as ofertas de produtos financeiros aumentam também, enfim. Agora, a segunda questão também, além de juros, é ter um ambiente de uma economia que esteja pujante e livre para poder atuar. Então, isso passa, sim, por organismos de regulamentação, tipo o Banco Central, a CVM, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal. E a gente tem um país onde as leis, debaixo de todas essas instituições, são muito voláteis. Há muita mudança, especialmente no que diz respeito à Receita Federal, tributos. Então, a gente precisa ter um país um pouco mais estável em termos de previsibilidade. Mas você está falando de segurança jurídica? Sim, sem dúvida também. Segurança jurídica, sim, que é um dos pontos que a gente mais escuta. Sim. Eu, particularmente aqui dentro do show business ou em eventos, essa é uma das maiores preocupações dos empresários, né? A segurança jurídica é maior do que a segurança do tema fiscal especificamente, que é o que eu estava falando da Receita Federal. A segurança jurídica diz respeito aí aos tribunais em geral no Brasil e, de fato, a gente viveu e vem vivendo nesses últimos tempos um ambiente de muita volatilidade nas decisões jurídicas, muita imprevisibilidade. Também eu sinto assim uma certa despreocupação, por exemplo, com o efeito de certas decisões na nossa atratividade para investidores internacionais também. E isso é muito importante, que o Brasil seja visto como uma jurisdição, ou seja, um local para você investir que seja respeitoso das leis e que seja previsível. A gente está falando de Banco Central, de juros, né?
Qual que é a sua avaliação do nosso Banco Central, do Banco Central do Brasil? Eu acho que o Banco Central do Brasil é um exemplo de boa gestão, independentemente de quem está ali. Porque toda a formação de carreira do Banco Central é uma coisa muito bem estabelecida. Eu diria que o Banco Central, como o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Fazenda, existem várias instituições permanentes do governo federal que são exemplos de permanência, de solidez intergovernamental. O Banco Central também, além do mais, acho que amadureceu muito com esse processo de mandatos que são intercalados com os mandatos presidenciais. Isso é uma novidade que começou nessa última transferência e nós estamos vivendo agora com o Banco Central liderado por um presidente que não foi indicado pelo presidente. Então, eu queria falar especificamente de Roberto Campos Neto. Sim. A gestão dele foi boa na sua avaliação? Sim. Foi boa? Acredito que sim, sem dúvida. E o que você acha da próxima gestão de Gabriel Galípolo? Qual que é a expectativa sua e do setor também? Eu acho que o setor tem uma boa vontade com qualquer pessoa que surja de um processo aberto, democrático, mas, enfim, bem debatido e alguém que também venha de dentro da estrutura do próprio Banco Central, que seria o caso do Galípolo hoje. É claro que tem questões, sempre o mercado é um pouco mais receoso de pessoas que tenham falado coisas um pouco mais complicadas no passado com relação a afrouxamento de juros ou indisciplina com relação ao tema monetário. Eu acho que o Galípolo vai ter que se provar para um mercado um pouco mais cético, talvez. É que o Banco Central também virou uma questão um tanto política, né? Sim. E isso, eu acho que é isso que você está falando sobre essas influências também, né? Acho que o receio é que, vamos ser abertos, que o Galípolo seja porta-voz de uma opinião direta do presidente da República, do Lula, dentro do Banco Central. Isso seria muito ruim, eu acho que o Galípolo vai ter que mostrar e está dando todas as indicações de que está tentando fazer isso, de que ele pensa com a cabeça dele e que ele vai tomar decisões técnicas, porque o Banco Central é um órgão técnico, e que vai se amparar na qualidade da equipe do Banco Central, porque também a decisão do Copom é fortemente fundamentada em dados fundamentalistas que são providas pela equipe do Banco Central. Ô Paulo, eu já pontuei aqui nesse bloco, você começou a sua carreira no setor financeiro em 1992, mas você tinha um outro sonho, que era o sonho de ser diplomata. Isso. Por que você abandonou esse sonho de ser diplomata e como é que você foi parar nessa cadeira, especialmente no setor financeiro? Porque eu, como vários outros personagens do mercado financeiro hoje, conheci uma personagem antológica, carismática, aberta, propositiva, que é o Luiz César Fernandes, que foi o fundador do Banco Pactual. Eu estava indo trabalhar nas Nações Unidas, e aí meu caminho cruzou o caminho do Luiz César Fernandes, fui conhecer ele em Nova York, e ele me contou a história desse banco que ele estava fundando, que como tudo que ele fez, tinha uma energia extremamente positiva. Era uma época que o Brasil era um país muito fechado e as pessoas que iam trabalhar nesse banco eram o André Jakurski, que tinha feito um mestrado em Harvard, o Paulo Guedes, que tinha feito doutorado em Chicago, e outros, todos da equipe que eram pessoas de grande formação internacional e muito jovem, propositivo, com energia, e gente que está hoje no mercado até hoje. Então, agora, tudo isso, devo dizer, tendo nascido como uma costela do Adão, que foi o Banco Garantia. Então, o Luiz César Fernandes era parte desse mesmo processo debaixo do Jorge Paulo Lemann. E eu acho que cada um de nós deu frutos nas suas respectivas árvores. Na Rio Bravo, por exemplo, que eu fundei em 2000 junto com o Gustavo Franco, também já tivemos várias outras pessoas que nasceram e com suas próprias organizações advindas da prosperidade da própria Rio Bravo. Acho que essa é a virtude de sistemas abertos que crescem, né? Você gosta de ser CEO? Eu nunca pensei que eu fosse ser CEO de uma empresa desse tipo, assim. Por quê? Qual a imagem que você tinha de um CEO? Eu achava que era um pouco administrativo demais. E eu não sou muito afeito aos temas administrativos. De burocracia você não gosta? Não. E durante muito tempo eu procurei
alguém que pudesse ser CEO da Rio Bravo para eu poder só pensar nos temas de natureza intelectual e de gestão de investimentos. Mas o decorrer dos anos nos mostrou que eu era a pessoa que realmente detinha talvez o core do DNA da cultura da empresa. Junto com o Gustavo Franco, eu só existo como CEO, como parceiro do Gustavo Franco. Gustavo é um dínamo intelectual muito intenso. A gente estava conversando, né? Ele é uma pessoa que ajuda a levantar perguntas, referências, além de muito bom senso. E junto com ele nós montamos uma equipe com quem a gente se relaciona muito bem. Mas eu acho que eu tive que aceitar que é o seguinte, essa empresa só ia prosperar na velocidade que a gente quisesse se eu mesmo assumisse o comando dela, e foi o que eu fiz, acho que uns 5 anos atrás. Agora, você, como executivo, né, e comandando dezenas de profissionais aqui no Brasil, você diferencia com a mentalidade de alguns CEOs globais, inclusive, num quesito, que é modelo de trabalho. Uhum. Você não é um grande entusiasta do trabalho 100% presencial. Não sou, absolutamente. Eu acho que foi uma grande vitória esse processo que a tecnologia permitiu de você ter as pessoas flexivelmente alocadas geograficamente onde elas estivessem. Aliás, eu sempre quis isso, porque eu sempre achei... Nota, o Luiz César Fernandes sempre dizia isso. Esses caras, quando estão muito atrás do computador sentado no escritório, porra, por que as pessoas não estão na rua? Ele sempre falava assim, meia hora na rua falando... Isso na década de 90. Ele falava assim, meia hora na rua falando com o cliente vale por dia sentado dentro do escritório olhando para uma tela. E ele tem razão, né? Então, só que naquela época, para você falar com o cliente, você tinha que se movimentar até o escritório dele. E hoje em dia você consegue falar com esse cliente de uma forma muito mais dinâmica. Então eu não vejo nenhuma razão para impedir que alguém esteja onde quiser, inclusive do mundo, mas participando ativamente por texto, por voz, por áudio, em conference call, individualmente. Absolutamente não é essa a minha preocupação. Eu confesso que tem um elemento de que, você vai falar, tá bom, a Rio Bravo é uma empresa de 80 pessoas, com um nível de educação extremamente alto, pessoas muito preparadas para assumirem suas próprias responsabilidades e serem cobradas por entregas objetivas. É verdade, e a natureza do trabalho, que é muito analítico, e toda a execução, inclusive, de ordens de compras e vendas, é muito facilmente executável via remoto. Tudo isso também é verdade. Eu não acho que todo negócio precise ser tão assim favorável a um ambiente remoto. Mas eu devo dizer assim, intuitivamente, eu estranho quando o Elon Musk ou quando o pessoal da Amazon fala, todo mundo tem que voltar para o escritório. Exato. Teve aquele memorando do Andy Jassy, CEO global da Amazon, há poucas semanas, dizendo que a partir de janeiro, todo mundo... E a gente está falando de uma empresa de mais de 1 milhão de profissionais no mundo. Sim. Que no escritório deve ter 350 mil pessoas, trabalhadores, mas todo mundo vai ter que voltar. Então, eu não entendo, porque eu acho que a nossa empresa se movimenta a atrair talentos de alta qualidade intelectual e fazer com que eles produzam resultados de ideias e de criação superlativos. Quanto mais confortáveis essas pessoas estiverem com onde elas estão, com quem elas estão falando, quanto mais desafiadas elas estiverem, melhor. Eu não vejo nenhuma virtude de obrigar todo mundo a pegar um trânsito desnecessário para se encontrar comigo lá na Avenida Chedid Jafé, do lado do Shopping JK, todos os dias da semana. Não faz sentido isso. Mas tem um modelo de trabalho ideal? Talvez o híbrido? Não, no nosso caso é um híbrido, porque as equipes acabam tendo algumas datas que elas se encontram. Eu deixo isso muito por conta do líder de cada equipe. Nós temos um líder de crédito, nós temos uma líder de investimentos imobiliários, temos líder de soluções multi-estratégia, de serviços fiduciários. Cada um deles tem uma disciplina diferente. Por exemplo, a turma de serviços fiduciários está bem mais no escritório do que o resto da turma. Inclusive a turma do back office está bem mais no escritório do que o resto da turma. Back office sendo contador, financeiro, jurídico, enfim, tem naturezas um pouco diferentes. O Gustavo Franco, que é o embaixador da nossa marca, eu quero mais que ele se sinta extremamente livre para estar nos lugares que realmente importam para nós e para ele. Sim. Vamos voltar a falar de Bolsa de Valores no Brasil. Tá se falando muito aí de uma concorrente para a B3. Inclusive, para o presidente da B3, eu fiz a pergunta, né? Como é que ele está se preparando. Você que é do setor,
Você acredita que teremos uma bolsa brasileira à altura de uma B3? Teremos mais bolsas no país? Então, só para te falar aqui, quando a gente começou a Rio Bravo em 2000, havia uma conversa de que ia acabar a bolsa no Brasil, porque todo mundo ia migrar para a bolsa de Nova York. E era um ambiente não muito favorável à renda variável, talvez o ambiente era, alguma coisa vai acontecer em crédito, ninguém sabia exatamente, a gente apostou desde o começo fortemente no mercado de CRIs, né, de certificados de recebíveis imobiliários, mas isso não era tão claro, também havia a ideia de CRA, mas para você ter uma ideia, realmente se falava isso, vai acabar a bolsa no Brasil. Tá. E nunca ninguém imaginou que aconteceria um boom de IPOs que veio depois, e depois que aconteceria o que aconteceu, que foi a B3 e a BMF se juntarem, virarem essa instituição de dimensão superlativa que ela é hoje. Ela foi muito competitiva também, enfim, na oferta de produtos para o mercado. Eu acho que seria ótimo se houvesse concorrência, francamente. Acho que empurraria a Bolsa para novas fronteiras e mercados mais avançados têm 2, 3 ofertas diferentes, uma mais tecnológica, outra menos. Eu torço para que isso aconteça. Mas também não é um assunto que eu diria que hoje está impeditivo do avanço dos mercados no Brasil. Não é esse o tema. Qual que é a sua expectativa aí? Essa é uma pergunta que todo mundo deve fazer para o setor financeiro, né? Sua expectativa, porque é uma pergunta que vale muito dinheiro. Sim. Sua expectativa para os próximos meses e para esse fechamento de 2024, se quiser pode falar de 2025 também, no setor de investimentos. Seja renda variável, né? Especificamente ação, renda fixa, fundo eu diria o imobiliário. seguinte, a grande... Não é nossa especialidade muito falar do curtíssimo prazo. Aliás, Eu sei que o mercado financeiro odeia falar de curto prazo, gosta de falar lá do... Mas nós ainda somos mais... A gente tem a nossa frase central, assim, o longo prazo começa hoje. Então, hoje começa a pensar no longo prazo. Mas eu diria o seguinte, não quero fugir da tua pergunta. A questão-chave que ninguém entendeu até agora é exatamente porque, dado que os juros no Brasil está mais alto do que o juro internacional, por que não houve um influxo de capital relevante que fizesse com que houvesse uma valorização do real versus o dólar? Essa é uma pergunta realmente paradoxal, porque não era o que se imaginaria que deveria acontecer. Inclusive, versus outras moedas de mercados emergentes, o Brasil subperforma. E a resposta para isso, nunca ninguém sabe exatamente a relação causa e efeito em mercados, sempre são hipóteses, tá? Porque você não consegue provar que exatamente isso levou àquilo, porque o sistema é complexo demais para essa realidade. Mas a intuição é de que o governo brasileiro não passa mensagens de alta credibilidade no ambiente fiscal. Então há uma preocupação permanente de que o ambiente fiscal vá piorar mais à frente. Aí no meio do caminho, as pessoas que são mais otimistas vão dizer, você não está prestando atenção, mas a economia está andando bem. De fato, é verdade, a economia está mesmo andando bem, mas aí as pessoas acham que está andando bem porque está gastando muito dinheiro na área pública, então isso está empurrando a economia. E isso vai acabar sendo inflacionário, por isso que o juro tem que estar alto. Aí vem a informação do IPCA, que é bastante boa hoje, então talvez a preocupação com relação à inflação é exagerada. Sim, o mercado cobra mais consistência de um governo como o Lula, porque ele acaba falando coisas que o mercado não gosta, então é um pouco... Imagina um sindicalista, como é que ele não cobraria de um governo de direita certas coisas? Porque ele tem dúvida com relação à intenção real daquele governo. É a mesma coisa que o mercado acha com relação a esse governo. Então eu diria o seguinte, o Brasil poderia viver uma segunda metade do ano bastante positiva em termos de queda de valor do dólar e apreciação do real, que me parece uma coisa pronta para acontecer e deveria acontecer, e é paradoxal que não tenha acontecido ainda, e também com a economia andando relativamente bem e com os juros não precisando subir mais ainda, e até o mercado, quem sabe, jogando o juro para baixo, se o governo mostrasse verdadeiro compromisso com o tema fiscal, que não passasse por, eu vou arrecadar mais porque eu estou apertando os parafusos do CARF. Essas coisas, honestamente, não funcionam assim. O CARF é uma organização, também parte das instituições públicas brasileiras, ele não é um órgão arrecadatório, é um órgão administrativo, técnico, objetivo, para julgar leis. Enfim, a arrecadação no Brasil já é extremamente eficiente. O Brasil precisa mesmo controlar gastos. Acho que todo mundo que é agente econômico objetivo pensa nisso e quer ver um compromisso maior com relação a isso. Paulo, o que se faz quando se perde muito
muito dinheiro, mas muito dinheiro numa operação, especialmente de bolsa, né? Você compra ação ali e de repente desaba 80%. O que o investidor tem que fazer? Bom, se você tomou essa decisão com critério e seriedade, você deveria comprar mais daquele papel, porque você continua acreditando que você, na verdade, então você tem mais razão ainda para comprar, porque está 80% mais barato aquele papel, não é isso? Agora, também você precisa avaliar se você não errou na sua avaliação. Se você errou, é melhor encerrar aquele investimento naquele momento e começar a vida de novo. Se você perdeu muito dinheiro num só investimento e isso representou uma parcela muito grande do seu patrimônio, você já errou. Você já errou porque ali, você exatamente. não diversificou. Você que é o que eu estava falando. Né? O mantra é diversificação. Muito bem, nós conversamos neste bloco com Paulo Billig, o CEO da Rio Bravo Investimentos. Obrigado pela presença aqui no programa. Foi um prazer. Muito obrigado. E o Show Business vai ficando por aqui. Antes disso, um convite para você. Se você quiser ter mais contatos e conteúdos exclusivos da Jovem Pan, como, por exemplo, vídeos dos nossos comentaristas, faça sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado muito pela audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.